Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Padre Jean Rafael, da Paróquia São José do Baeta Neves, de São Bernardo do Campo, região pastoral Centro São Bernardo, da Diocese de Santo André. É com alegria que iniciamos nosso programa, o Verbo, a Palavra de Deus, da Diocese de Santo André. Programa transmitido pela TV Mais e também pelas rádios e mídias sociais da Diocese de Santo André. Estamos nesta segunda semana do tempo da Quaresma, hoje dia 15 de março. O evangelho hoje a ser ouvido é o de São Mateus, do capítulo 23, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos ele lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas, com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e também dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, nesta segunda semana da Quaresma, a ação impiedosa é o que nós vamos meditar e refletir com este evangelho no dia de hoje. Jesus demonstra claramente sua sensibilidade em relação àqueles que não agem com misericórdia no trato mútuo, pois a menor atitude de menosprezo ou de insensibilidade em relação ao próximo chamava-lhe a atenção. O mesmo não aproveitava tal situação para admoestar os discípulos, ou quer dizer, diante da própria circunstância e situação, para poder agir e ensinar a agir com misericórdia. Entretanto, os escribas e fariseus constantemente estavam na mira de Jesus, até mesmo porque eles tinham um comportamento com os quais o Mestre Jesus não podia compactuar, por não serem movidos por uma ação de misericórdia. Justamente porque impunham às pessoas de boa fé um acúmulo de prescrições, ao passo que eles mesmos não se sentiam obrigados a cumpri-los, faltando-lhes então o que nós denominamos de coerência de vida. E como é nesta realidade, podemos dizer assim: faça o que eu faço, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço? Evidentemente, Jesus ele transparece nesse evangelho proclamado e narrado em Mateus para nós no dia de hoje, que os escribas e fariseus, eles exigiam que as pessoas lhe deixassem os primeiros lugares nos banquetes, nas sinagogas, nas praças, e que os chamassem com o título honroso de Rabi e muitas outras coisas mais. O alerta de Jesus era justamente esse, para que os seus discípulos e todos nós cristãos, hoje, pudéssemos evitar esse tipo de comportamento. O Jesus, ele de fato, ele apresenta de forma explícita: não imiteis as suas ações, pois não prima pela misericórdia. Ao contrário, todo discípulo, ele deve espalhar-se no agir de Jesus, e ao espelhar-se diante do projeto de Deus,
ele deve agir com misericórdia. Contrariamente aos escribas e fariseus, o mestre não se prevaleceu aí dos pequenos e fracos, mas antes ele procurou agir com extrema humildade e discrição, jamais buscando a grandeza e honrarias mundanas. Portanto, a implicância de Jesus para nós na ação é uma ação misericordiosa, pois a ação de Jesus desmantelava a arrogância de seus adversários. Eis o convite para todos nós, cristãos, no seguimento a Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.